Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós comemoramos hoje os fiéis defuntos. Nós cremos que a nossa igreja ela é composta por nós que peregrinamos aqui nessa terra, somos a igreja peregrina, por aqueles que estão no reino dos céus, que combateram a batalha desta vida e estão ali, uma multidão diante de Deus. Para essa salvação somos todos chamados, é a igreja triunfante. Mas hoje nós rezamos pela igreja padecente, aquela que precisa da nossa oração para chegar à salvação e que, segundo a antiquíssima tradição, neste dia a igreja reza pelos irmãos falecidos. Eles estão no purgatório. A igreja crê no purgatório porque o próprio Senhor Jesus vai falar do pecado aquele contra o Espírito Santo que não vai ser perdoado nem neste mundo nem no outro. Ora, para ser perdoado no outro mundo, a pessoa não pode ser aqueles que já estão no reino dos céus. Deve ter algum local que então possa-se ainda esperar o perdão para ser perdoado no outro mundo. Então, por isso a igreja acredita que tem este lugar aonde se chega, não tem mais a possibilidade de ir para a perdição eterna, mas está esperando a purificação para chegar à salvação eterna. Acontece, meus caros irmãos, que para esta purificação acontecer, nós temos que rezar por esses irmãos, porque os irmãos que estão no purgatório já não podem operar para a própria salvação, depende da nossa oração. Então hoje é o dia que a igreja, de modo especial, reza a Santa Missa pelos fiéis defuntos. Hoje é o dia que a igreja faz as orações também através das indulgências plenárias, porque os nossos pecados, eles deixam consequências, nós fazemos pessoas sofrerem. No sacramento da reconciliação somos perdoados das culpas, mas ainda temos as penas, e essas penas precisam do purgatório para serem purificadas. Então, através da indulgência, nós podemos trabalhar pela nossa própria salvação, mas hoje é o dia da indulgência destinada aos fiéis defuntos, que nós rezamos por eles. Para lograr essa indulgência é preciso confessar-se, participar da Santa Missa. Você tem a semana toda, do dia 1º ao dia 8 para fazer isso. E depois rezar nas intenções do Santo Padre. Cada vez você pode aplicar esta indulgência plenária para um fiel falecido, ou então simplesmente fazer e que esteja nas mãos de Deus para que aplique para os nossos irmãos que têm necessidade. Hoje nós temos o texto do livro de Jó. Jó que vai no sofrimento exclamar: eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. No seu sofrimento ele vai dizer assim: eu sei que Deus não vai me abandonar. Verei a Deus, eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão. É a certeza daquele que crê que não foi abandonado por Deus e que os olhos dele vai contemplar o Senhor. Para nós que cremos na ressurreição, isto é o que nos consola. A ressurreição é o grande dom do ressuscitado. Se nós nela não crermos, vã seria a nossa fé. Assim vai dizer o apóstolo. É esta ressurreição que nos consola, porque o Cristo nos chama, como chamou os nossos irmãos falecidos, para um dia participarmos definitivamente da vida do ressuscitado. O salmo que hoje nós rezamos é muitas vezes usado nas encomendações dos fiéis defuntos. O bom pastor. O Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma. O pastor que cuida das suas ovelhas, ele me leva a descansar. Restaura as minhas forças, ele me guia por caminho mais seguro. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Mesmo estando ali naquele vale que se pode cair e morrer, Deus está ao meu lado. Preparais à minha frente uma mesa, com óleo vós ungis minha cabeça. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. A segunda leitura da carta primeira de São Paulo aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias. Ou seja,
Ele não ressuscita somente para si, mas é o primeiro entre muitos irmãos e que depois nós em seguida vamos ressuscitar com ele. Ele ressuscita para que nós possamos ressuscitar. Porque se por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Cristo é o novo Adão. Cristo é aquele que nos abre as portas da vida. Em primeiro lugar, Cristo ressuscita como primícia, depois todos os que pertencem a Cristo, todos nós. O último inimigo a ser destruído é a morte, mas Cristo, para vencer a morte, não a vence de fora da morte, mas ele morre, ele passa pela experiência da morte. Isso é grandioso da parte de Deus, porque é de se esperar que um Deus não morra. Mas se ele não fizesse a experiência da morte, nós não acreditaríamos tanto nele. É porque ele sofre, ele morre, como cada um de nós sofre com a própria morte, mas sofre com a morte das pessoas amadas. É por isso que ele tem a autoridade de vencer a morte e que nós então professamos hoje mais uma vez a fé no ressuscitado, que chamou os nossos irmãos não para a morte, mas chamou para a vida, para que Deus seja tudo em todos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou. Não morrerá para sempre quem crê em mim, seu Senhor. No texto de Lucas que nós ouvimos hoje, o Senhor vai dizer assim aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Ou seja, estejam prontos. Os rins cingidos é pronto para o trabalho, pronto para começar. E as lâmpadas acesas, esperando o seu Senhor voltar. Quando ele volta? Nós sempre pensamos que a volta aqui é referência à morte. Também é, mas não só. O Senhor bate na nossa porta continuamente. E vai dizer assim: felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. Que bela imagem, né? O Senhor, que nós devemos estar com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, encontrando-nos prontos, esperando o vigilante, ele mesmo vai nos servir, vai cingir, vai sentar, vai fazê-lo sentar-se à mesa e passando servirá. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas não somente pensemos na morte, porque quem não é capaz de acolher o Senhor no seu cotidiano, não vai ser capaz de acolhê-lo no momento definitivo. Irmãos caríssimos, esta hora que o Senhor bate na nossa porta, pode ser qualquer hora. A qualquer hora, Ele bate à nossa porta, vem ao nosso encontro. A qualquer hora, nós devemos estar preparados para servi-lo. E assim fazendo, Ele mesmo nos servirá. Como é belo imaginar o nosso Deus assim. Um Deus que é capaz de nos servir. E assim o faz por quê? Porque nos ama. Um Deus que é capaz de se doar. Um Deus que é capaz de nos amar. Um Deus que se doa até o ponto de dar a vida por nós na cruz. E aí, tem sentido essa leitura no dia que nós rezamos pelos nossos fiéis defuntos. Porque este Deus que quer dar para nós a vida nova, quer nos alimentar na festa do seu banquete, é o Deus que primeiramente, Ele, deixando a sua condição divina, se torna humano e se torna escravo, dando a vida por nós numa cruz. Ele faz um caminho de dor, de morte, para nos levar à vida nova do ressuscitado. E que é isso que ele chamou os nossos irmãos falecidos para fazer a experiência não da morte, mas a experiência de uma vida com ele, onde não haverá mais nem dor, nem tristeza, nem doença, nem morte. Ó Deus, fizestes o vosso Filho único vencer a morte e subir ao céu.
Concedei aos vossos filhos e filhas superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.